Emergencista, é isso aqui que você tem que ver, é isso aqui que você tem que observar num paciente com TCE moderado a grave. Você tem que evitar a pressão e hipertensão intracraniana. Pensa comigo, a cabeça tem osso por volta da cabeça, então é um sistema fechado. Quando o cérebro ele começa a edemaciar, não tem para onde escapar essa pressão. No bebezinho tem, porque aqui é tudo aberto. Então, às vezes, aumenta e não aumenta tanta pressão intracraniana. Na criança maior, de 2 anos, que aqui as suturas já estão fechadas, e o adolescente, a cabeça ela não expande. Então, se o cérebro ele começa a edemaciar, você diminui a perfusão, você diminui a quantidade de sangue que chega nesse cérebro, porque lá está com tanta pressão que o sangue não começa a não chegar direito. Então, você tem uma hipoperfusão do tecido neural, dos neurônios, e é isso que você menos quer. Então, você tem que diminuir essa pressão intracraniana de algum jeito, tá? Diminuindo esse edema cerebral, para você não sofrer, para não sofrer esse cérebro, para não ter uma morte de célula ali no cérebro, ou se tiver uma morte, pelo menos tentar diminuir todas essas repercussões. Então vamos ver, ó. Para evitar a ocorrência de herniação cerebral, o que é herniação cerebral? A pressão está tão grande no cérebro que partes do cérebro que estão no lugar certo, elas começam a ir para o lugar errado e a gente chama isso de herniação. Por exemplo, uma base do cérebro ou alguma substância do cérebro está em algum lugar e ela começa a herniar e ir para algum lugar que ela não pode. Com isso, faz o cérebro dar um monte de complicação. Não pode acontecer isso. Então, para evitar essa herniação cerebral, junto com os efeitos devastadores da hipertensão intracraniana, essa hipertensão deve ser reconhecida e tratada prontamente com o objetivo de diminuir a progressão e reequilibrar a pressão intracraniana. Então, como a gente vai identificar que o paciente tem pressão intracraniana, hipertensão intracraniana? Você vai fazer isso clinicamente. Existe uma tríade que chama tríade de Cushing. Tríade de Cushing é isso aqui, ó. Hipertensão arterial, bradicardia e alteração respiratória. Então, você pegou um paciente que está com trauma de crânio, ele chegou depois de 2, 3 horas no seu plantão, e ele está com a pressão alta, ele tem bradicardia, o coração dele está batendo bem devagarzinho, e ele está com dificuldade para respirar. A respiração dele está toda irregular. Tríade de Cushing. Você sempre vai pensar que esse paciente está com tríade de Cushing e está com hipertensão intracraniana. O cérebro dele está com muita pressão e você tem que diminuir essa pressão para ele não morrer, porque senão ele vai morrer. Quando o paciente tem uma hipertensão arterial, você imagina que ele possa ter um ataque cardíaco, né? É o mais comum, aqui ele tem bradicardia. Então lembre-se sempre disso. Tríade de Cushing, tríade de Cushing, tríade de Cushing. Hipertensão arterial, bradicardia e alteração respiratória. Qualquer alteração respiratória. Ou, se esse paciente tiver uma anisocoria ou uma midríase bilateral fixa, anisocoria é quando os dois olhos eles estão diferentes. Uma pupila está maior e outra está menor. Isso é a anisocoria. E midríase bilateral fixa é assim, ó. O paciente está com midríase, dríase, dilatado. Está com a pupila dilatada, fixa. Você faz o reflexo luminoso e não fecha. Isso é midríase bilateral fixa. Então, se esse paciente tiver assim, ele pode estar com hipertensão intracraniana. Se ele tiver alguma plegia ou postura motora em decorticação ou descerebração, lembra que eu falei para vocês? Decorticação quando o paciente fica assim, descerebração quando ele fica assim. Se ele tiver assim, você pode pensar também que ele está com pressão intracraniana aumentada. Ou, se você fez o Glasgow desse paciente e, de repente, essa pontuação diminuiu 3 pontos ou mais na escala de Como de Glasgow, ele pode estar fazendo uma hipertensão intracraniana. Ou, se de repente esse paciente fez uma parada cardiorrespiratória. Então, é isso aí que você tem que decorar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Essas 5 situações diferentes, é bom que você saiba. Deixa ela anotadinha aí. O paciente chegou com trauma de crânio, mesmo que seja leve, lê isso aqui sempre, vai lendo. Cada vez que você pegar um trauma de crânio, você lembra assim, ó. Eu tenho que classificar ele com escala de ponto de Como de Glasgow e eu tenho que ver se ele não tem pressão intracraniana. Então, você sempre lê isso aqui que você vai ficando mais fácil para você. A gente já está ficando craque aí em como identificar os pacientes com hipertensão intracraniana. Vamos ver o que a gente tem que fazer quando esse paciente desenvolve esses sintomas aqui, como a gente deve tratar ele. Vem comigo então que agora eu vou te ensinar tudo. Vamos lá. Paciente com hipertensão intracraniana, qual o tratamento que eu vou propor para vocês? É esse aqui, ó. Além de intubação orotraqueal, hiperventilação e elevação da cabeceira em 30 graus, a gente tem que fazer essas outras medidas. Vocês concordam comigo se esse paciente ele está com hipertensão e ele está tendo aqueles sintomas, ele já está muito grave? Provavelmente aquela escala de Como de Glasgow dele vai estar abaixo de 8. Então, esse é um paciente que nós temos que intubar ele. Lembrando, faça a lidocaína para evitar mais aumento de pressão intracraniana.
Faça um sedativozinho, por exemplo, ketamina, maravilhoso, que já tira a dor e já ceda. E faça um bloqueador neuromuscular para ele ficar bem molinho para você entubar com muita segurança. Quando ele fala aqui em hiperventilação, o que ele quer dizer com isso? Você vai lá na tabelinha da frequência respiratória da criança. Vamos supor que a frequência respiratória dela, na tabelinha lá da idade, varie de 20 a 30. Você vai colocar ali, ó, 35 ou 40. Então, você vai aumentar a frequência respiratória que ela ventila, que ela respira por minuto. Por quê? Quando você faz isso, você elimina CO2 do corpo. Quando você faz assim, ó, você tira o CO2 do corpo. Quando você tira o CO2 do corpo, o cérebro entende aquilo de uma forma, ele interpreta aquilo de uma forma boa para a pressão intracraniana. Então, quando você tira esse CO2 do corpo, o cérebro interpreta aquilo de algum lado positivo para a hipertensão intracraniana e ele faz uma vasoconstricção dos vasos arteriais. Então, com essa diminuição, com essa vasoconstrição dos vasos arteriais, ele diminui a quantidade de edema que fica no cérebro. Então, com isso, ele evita a progressão da hipertensão intracraniana. Olha que interessante. E você eleva a cabeceira também em 30%, em 30 graus. É isso que você vai fazer. Então, vamos lá. Esse paciente está com hipertensão intracraniana, você entubou ele, você hiperventilou, você elevou a cabeceira. O que você pode fazer com esse paciente? Usar salina hipertônica a 3%. Vamos ver o que acontece quando você usa uma salina hipertônica a 3%, quando você faz um salgadão na veia desse paciente. A solução hipertônica, ela restaura o potencial de repouso da membrana celular e o volume da célula. Estimula a liberação de peptídeo natriurético atrial e tem um efeito anti-inflamatório, melhorando também o débito cardíaco. Na emergência, sua administração é feita em bolo de 6 a 10 ml por quilo. Então, você vai pegar uma salina hipertônica, vai infundir em bolo na veia desse paciente de 6 a 10 ml por quilo, que eu vou trazer um caso clínico para a gente testar isso aqui, e ele vai fazer tudo isso, ele vai alterar o potencial de repouso na membrana, vai fazer tudo isso aqui, efeito anti-inflamatório, melhorar o débito cardíaco, e vai diminuir o edema cerebral. É mais ou menos isso. O salgadão entra, então ele puxa, a água não vai de onde está do mais concentrado para o menos concentrado, isso não é osmose. Então, aquelas células ali do cérebro vão trazer o líquido para dentro do vaso e vão tirar o edema. Se isso não melhorar, você vai fazer o manitol. O manitol, o que ele faz? Ele diminui a viscosidade sanguínea e consequente vasoconstrição reflexa dos vasos cerebrais. Ele apresenta um mecanismo osmótico também, gerado pela saída gradual de água do parênquima cerebral para a circulação sistêmica. É a mesma coisa que faz aqui com o salgadão. E o início de ação dele é de 15 a 30 minutos. Gente, na prática, você vai fazer a solução hipertônica e mandar esse paciente para UTI. Na prática, você vai fazer isso. Porque a gente sabe que o manitol não é todo lugar que tem manitol. É mais difícil fazer. E o salgadão você faz com muita facilidade. Vou ensinar para vocês como é que faz o salgadão também. Você tenta manter esse paciente também em hipotermia moderada. Hipotermia moderada é de 32 a 33. Só de você tirar a roupa da criança ali, ela já começa num ambiente gelado, ela já começa a diminuir essa temperatura, tá? O uso da hipotermia moderada ainda é controverso. Então aqui você pode fazer ou não fazer. Se você está aí na sua emergência, nunca fez, se você nem quiser fazer isso, nem faça, tá? Fique tranquilo. Mas pode ser considerada nas primeiras 8 horas com manutenção por até 48 horas pós o trauma. Essa medida visa diminuir o edema cerebral vasogênico e o consumo de O2 pelo cérebro. Isso aqui eles fazem mais no ambiente de UTI. Eu também nunca precisei fazer isso no ambiente de pronto-socorro. Você vai usar os analgésicos, sedativos e bloqueadores neuromusculares, né, para entubar essa criança, para deixar ela bem tranquila. Aqui está indicada a monitorização da pressão intracraniana. Isso aqui só vai fazer na UTI. Para monitorizar a pressão intracraniana não é fácil. Não dá para fazer no pronto-socorro, não, de jeito nenhum. Isso aqui só vai fazer em UTI. E drenagem de líquor também só faz em UTI, pelo amor de Deus. Geralmente, onde a gente vai agir na emergência? Na solução hipertônica. E no analgésico, sedativo e bloqueador neuromuscular. E na intubação, ventilação e elevação da cabeceira. Geralmente, o emergencista age aqui. Se você fizer isso, você já está fazendo um grande bem para o seu paciente. Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Olha só que legal, ele traz essa tabelinha aqui também, esse esqueminha aqui pra gente também. O paciente tem escala de coma de Glasgow abaixo ou inferior a 8? Tem. Sim ou não? Se sim, permeabiliza a via aérea, estabiliza a coluna, intuba esse paciente, tá? Depois que você fez isso, ele tem suspeita de tríade de Cushing? Ele tem suspeita de que está fazendo uma hipertensão intracraniana? Não. Se ele não tem, você vai fazer o ABCD, realiza a tomografia de crânio, interna na UTI
e manda para o neurocirurgião avaliar. Agora, esse paciente tem suspeita de tríade de Cushing, eleva a cabeceira em 30 graus, mantém hiperventilação, então você tem que manter essa PCO2 aqui, isso você vê através da gasometria, em 35 a 38, então você vai diminuir um pouquinho. Melhorou a hipertensão intracraniana só com isso aqui que você fez? Não. Aí você vai fazer o salgadão e considerar o manitol. Teve melhora? Não. Aí vai ter que ir para neurocirurgia, avaliar a pressão intracraniana, internar na UTI, enfim. Geralmente o emergência estágio aqui, ó. Nesse primeiro e nesse segundo aqui. E nesse terceiro. Aqui você não vai fazer nada, aqui vai estar na UTI já. Agora, esse paciente tá com escala de coma de Glasgow menor ou inferior a 8? Não, não tá não. Como é que tá? Tá de 9 a 12? Não, tá acima disso. Opa, então o TCE é leve. Agora, esse paciente está de 9 a 12, tá? Você vai fazer o ABCDE, você não precisa entubar, e você tem que fazer uma tomografia de crânio, internar e pedir para o neurocirurgião avaliar. Viu como se você souber esse esqueminha aqui, ó, fica bem tranquilo você lidar com esse paciente? Então é assim que você vai fazer a partir de agora.